Atenção, atenção, amante do futebol paranaense. Isso mesmo, a segundona vai começar. Nesse final de semana e esse sábado, dia 12, já tem jogo. A segundona que mudou algumas coisas, um formato aí de disputa, né? O regulamento alterou um pouquinho. Mas vamos lá. Os times, são 10 times. Quais são eles? Batel, Foz do Iguaçu, Galo, Maringá, Iguaçu, Laranja Mecânica, Nacional, Patriotas, Paranavaí, PSTC e Toledo. Esses 10 clubes disputarão jogos entre si, né? E vão, no regulamento deste ano, nessa primeira fase, os 2 últimos já saem de cena, já caem para a terceira divisão. Então, o 9º e o 10º time que terminar essa primeira fase já vai estar credenciado a disputar a terceira divisão do Paranaense do ano de 2026. E para os outros que ficarem, vai ficar aquela formato de disputa do mata-mata, né? Então, sobrarão 8 times. O primeiro pega o 8º, o segundo o 7º, o terceiro o 6º, o 4º o 5º, e essas serão as disputas aí das quartas de finais do Campeonato Paranaense. Lembrando que daí, passando de fase, quem sobe serão os 2 primeiros que forem para a final. No caso, quem passar da semifinal já vai estar garantido na final e, consequentemente, na primeira divisão de 2026. Eu tenho já aqui os jogos, né? Então, nós teremos aqui nesse sábado, às 15h30, Galo, Maringá e Iguaçu. Galo, Maringá e Iguaçu vai ser no Albino Turbay, em Cianorte. Esse jogo precisou ser transferido para lá pelo fato de o Willie Davis, aqui em Maringá, estar passando por reforma do gramado e não ter condição de receber esse jogo. Então esse jogo foi transferido para Cianorte, no Albino Turbay. Então hoje, 12/4, 15h30, em Cianorte, Galo, Maringá e Iguaçu. Depois nós teremos ainda hoje, mas esse jogo já às 18h30, Patriotas e Nacional, o Nacional de Campo Mourão. O Patriotas, esse ano, fez um acordo com Paranaguá e vai jogar os seus jogos, vai mandar os seus jogos no Gigante do Itiberê, lá em Paranaguá. Então, às 18h30, desse sábado, dia 12, Patriotas e Nacional se enfrentam. Depois nós teremos nesse domingo, daí dia 13, às 15h30, Paranavaí. O ACP, o vermelhinho do fim da linha, recebe o Toledo lá no Valdomiro Wagner. Isso mesmo, esse jogo aí que tá uma expectativa em cima, né? Até porque o Imperador disse que vai estar nesse jogo, então tem toda uma situação promovendo esse jogo lá em Paranavaí. Paranavaí que está montando um time forte, viu? Depois nós temos às 18h30 ainda do domingo, PSTC e Foz do Iguaçu. O PSTC que é de Londrina, tem toda a sua estrutura de base em Londrina e tal, mas fez um acordo novamente com a Prefeitura de Alvorada do Sul e vai mandar os seus jogos em Alvorada do Sul. Então, no estádio Álvaro Alves, PSTC e Foz, domingo 13/4, às 18h30. E daí, para finalizar a rodada, nós teremos na segunda-feira, às 20 horas, no José Chiapim, o Estádio dos Pássaros, em Arapongas, nós teremos Laranja Mecânica e Batel, né? Olha, o Laranja Mecânica é um time que nós sabemos aí que é um time formador, tem uma estrutura gigantesca, tal, e agora, esse ano de 2025, eles montaram um elenco para conseguir esse acesso. O Laranja Mecânica vem forte e é bom ficar de olho nessas equipes. Então, essa vai ser a primeira rodada da segundona paranaense de 2025, e daí já vou aqui deixar alguns palpites aqui, vou brincar com essa situação e vou deixar alguns palpites para você referente a esses jogos aqui, né? Então vamos começar por Galo e Iguaçu. Olha, Galo e Iguaçu é um jogo que promete, viu? Apesar, né, de nós termos aí, sabemos que primeiros jogos do campeonato, né, tem toda aquela questão ainda de ritmo de jogo, os jogadores estarem entrando aí, mas essas equipes vêm fazendo um trabalho muito forte no decorrer desses meses para poder chegar muito bem no Campeonato Paranaense da segunda hora. O Galo Maringá é franco favorito aí ao acesso. E o Iguaçu não fica de fora. Então o Galo Maringá anunciou bastante reforços agora essa semana, jogadores aí com uma certa rodagem, é um elenco que está muito bem montado, tem um técnico que conhece do futebol paranaense, um técnico aí que já tem alguns acessos
no seu currículo. Então o Galo com certeza é um time aí que disputará, né, esse acesso aí para 2026, tá? Já o Iguaçu é uma equipe que montou um elenco assim, trouxe jogadores renomados, né, a nível nacional. Podemos dizer, citar dois deles, que é o Neto Baiano, jogador com bastante experiente, com passagem em vários clubes como Sport, Recife, muitos clubes da Série A, um jogador com uma carreira extensa, fazedor de gol, aquele artilheiro mesmo, que a bola bate e entra, e o Neto Baiano está no Iguaçu esse ano. Outro jogador que chamou muito a atenção de toda a mídia é o Nixon, né? Jogador que foi revelado pelo Flamengo, um jogador que teve oportunidade até mesmo na equipe principal do Flamengo e depois acabou tendo alguns empréstimos, rodagens, foi vendido para um clube ou outro, jogou fora do país em algumas ligas de menor expressão, mas sempre despontou como um bom jogador e hoje é reforço da equipe do Iguaçu. Então chamou demais atenção o fato desses jogadores aí estarem na equipe do Iguaçu e quando a gente pensa dessa maneira, a gente vê assim que o Iguaçu também não vem para brincadeira, né? O Iguaçu não vem para brincadeira e com certeza vai querer buscar o acesso aí. No meu palpite aqui, eu não vou ficar em cima, vou procurar não ficar em cima do muro em resultado nenhum, e o meu palpite aqui é Galo 2-1. O Galo sai ainda com a vitória sobre a equipe do Iguaçu de União da Vitória. Para o segundo jogo, Patriotas e Nacional. Patriotas que também sempre monta bons elencos, né? Sempre monta bons times aí na disputa da segundona. E pega o Nacional, que é uma outra equipe que vem se estruturando muito bem depois que se instalou em Campo Mourão, né? O Nacional montou uma estrutura de CT lá em Campo Mourão, então assim, é uma equipe que está vindo com uma estrutura muito boa, né? Então eu vou aqui, Patriotas e Nacional, eu vou colocar aqui 1-0 para o Nacional de Campo Mourão, vencendo o Patriotas fora de casa. Depois nós temos Paranavaí e Toledo. O Paranavaí que a mídia está muito em cima do Paranavaí desde o ano passado, depois de que o imperador, né, Gustavo Lima, fez a aquisição da SAF ali do Paranavaí. E o ano passado já foi um time montado para subir, né? E acabou não conseguindo o acesso. Perdeu para o Rio Branco de Paranaguá nas semifinais e acabou não conseguindo o acesso para a primeira divisão. Já o Toledo é o time que subiu da terceira para a segunda, né? E agora o Toledo busca também aí dar esse próximo passo aí no acesso. Mas diante do conhecimento dos elencos que foram montados e tal, eu fico com o Paranavaí. Eu vou chutar um placar aqui ainda maior, 3-0. Por o ACP em cima do Toledo. Depois nós teremos PSTC e Foz do Iguaçu. PSTC que é aquele time que também trabalha muito categoria de base e já vem aí há algum tempo beliscando alguma coisa aí no cenário estadual, mas acabou não conseguindo nada ainda, né? Então manda os seus jogos lá em Alvorada do Sul e depois nós temos o Foz, que também no ano passado, assim como o ACP, também teve uma mídia muito forte em cima desse clube, pelo fato de ter lá o Edmilson, ter lá uma estrutura sendo montada para o time de Foz. Acabou o Foz não indo tão bem assim no Campeonato Paranaense da Segundona de 2024, mas as informações que tem é que eles se reestruturaram, remodelaram algo lá e montaram um time muito competitivo para também conseguir esse acesso. Então, mesmo jogando fora de casa, a minha aposta é no Foz sobre o PSTC e o meu palpite 2-0 para o Foz em cima do PSTC. E para finalizar a rodada, daí o jogo já da segunda, conforme eu falei aqui, Laranja Mecânica e Batel. Laranja Mecânica, até falei lá na hora que anunciei o jogo, o Laranja Mecânica vem montando um time muito bom, um time muito experiente, né? Saindo aquela estigma de que o Laranja só é um time formador, não tem pretensões em níveis superiores do Campeonato Paranaense. Muito pelo contrário, tá? As informações que eu tenho é de que o Laranja Mecânica tem sim pretensões, até porque a visibilidade, o clube precisa disso daí, né? O clube já passou daquela fase de estruturação, CT, essas coisas todas. Isso é muito bem montado, é uma das melhores estruturas do estado do Paraná.
em questão de centro de treinamento, e agora esse ano o Laranja Mecânica não vem com aquela, é o sub-17 que vai colocar, é o sub-20 que vai jogar o estadual. É claro que vai ter um jogador ou outro aí nesse nível de idade, até por merecimento. O Laranja Mecânica contratou alguns jogadores mais experientes, o técnico Casagrande permaneceu lá, que daí fez um restante de campeonato ano passado, onde conseguiu se manter, estava brigando para não cair, e o Casão chegou e colocou a casa em ordem, manteve para esse ano, então a estrutura é muito boa, e o Laranja vai enfrentar o Batel, que é aquela equipe chata de se jogar, né? Batel de Guarapuava sempre é uma equipe muito complicada e vai vir para Arapongas, então, na segunda-feira, enfrentar o Laranja Mecânica. Mas, nesse jogo, também vou deixar meu palpite aqui. E nesse meu palpite, eu aposto no Laranja Mecânica e o meu placar aqui para esse jogo é 3-1, tá? Então, é isso aí que eu queria trazer para vocês dessa pré-rodada, né? Informações aí desta primeira rodada do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão. Então, que começa nesse dia 12 e o jogo termina no dia 14, que é a rodada final, Laranja Mecânica e Batel. Então, eu peço para você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém, trazendo essas informações aí para você a respeito da segundona. Vamos juntos? É nóis, vamos cobrir a segundona aí do início ao fim, e depois nós fazemos no final, na terça-feira, por aí, nós fazemos um outro vídeo pra gente falar de como que foi essa rodada. Vamos ver se os meus palpites deram certo? Vamos ver se eu consegui aqui palpitar e acertar os placares? Me ajuda aí, vamos junto, que é sucesso! Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, fui, até a próxima!